Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 3. 15. 3 diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na continuação, Paulo continua dizendo, mas é certo, né? Versículo 20, que Cristo ressuscitou, e Ele é a primícia dos que dormem. Queridos, a ressurreição dos mortos, ela está fundamentada, é a mensagem principal do cristianismo. A espinha dorsal do cristianismo, a coluna mestre da vida cristã, é que Cristo ressuscitou. Só o cristianismo tem um Cristo vivo. Todas as outras religiões têm um Cristo morto, um intercessor morto. Os restos mortais deles estão em algum lugar, em algum tempo. Mas o cristianismo tem um Cristo vivo. E todos nós temos que ter bem vivo na nossa memória, bem firme no nosso coração, o que a ressurreição de Cristo representa na vida de cada um. Porque se Cristo não ressuscitou, para aquele a quem Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. Ele veio morrer a nossa morte, e Paulo está dando um testemunho dizendo, olha, ele ressuscitou e apresentou-se primeiro a Pedro, depois a alguns irmãos, depois aos 12, depois a mais de 500 de uma única vez. Para Tomé, ele falou, Tomé, vem, coloca o dedo aqui no lugar do cravo, coloca a sua mão aqui no lugar da lança. E Paulo falou, e por último ele se apresentou a mim, eu vi o Senhor. Ele está vivo, ele vive. E conforme ele mesmo disse a Maria, lá no dia da ressurreição, no domingo de manhã, no túmulo ainda, ele falou, não me detenhas, vai e diz aos meus discípulos que eu vivo e vós vivereis. Não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus.
Não existiria meu Deus, vosso Deus, nem meu Pai, vosso Pai, sem ressurreição. Se Jesus tivesse falhado, de alguma forma, ele não ressuscitaria. A festa da expiação, que aconteceu por mais de 1000 anos, Israel celebrou a festa da expiação, é quando o sumo sacerdote, o sumo, não o sacerdote, o sumo, ele entrava no Santo dos Santos uma única vez no ano, no dia da expiação. E ele tinha todo um ritual a cumprir, ele tinha que se separar do povo antes, ele tinha que se consagrar por ele mesmo, ele tinha que vestir as vestes próprias, comer a comida própria, fazer todos os movimentos adequados para a celebração, para a cerimônia da expiação. E depois de fazer tudo por ele, reverentemente, com o sangue do cordeiro, ele entraria pela cortina do santuário, e antes dele entrar, ele passaria primeiro o sangue, porque a ira de Deus ia se acender, a presença de Deus estava no lugar santo, e ele ia morrer. Mas o sangue na frente dele estava dizendo: olha, tem o sangue de um animal que morreu por mim. Aquilo apontava para Cristo. Então acontecia a propiciação, que é remover a ira mediante a oferta de um presente. Se ele fizesse um movimento em falso, se ele desobedecesse, ele caía morto lá dentro. E ninguém poderia entrar lá para retirá-lo. Ele teria que ser puxado para fora. Tal era a presença de Deus no Santo dos Santos. Uma única vez no ano. Os sacerdotes ficavam no lugar santo. Lá fora, no átrio exterior, ficava o povo em tremenda expectativa. Se o sacerdote saísse vivo, o povo explodia em júbilo. Sacerdote vivo, sacrifício aceito. Pecado removido. Então o povo explodia em júbilo, por quê? Porque o sumo sacerdote entrou na presença de Deus, ofereceu sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado da nação, e ele saiu vivo. Então Deus aceitou aquela oferta. Talvez passe pela sua cabeça: será que Cristo não é, como muitos dizem, apenas um homem bom? Apenas um profeta? Será que ele é tudo isso que dizem dele? Tanta gente ao longo da história falou tanta coisa. Será que ele não pecou? Será que nem um dia da sua vida ele não pensou besteira, ele não fez besteira? Será que não aconteceu alguma coisa com ele, longe dos olhos de todo mundo, e ele se contaminou? E quanta besteira você ouve hoje, falando de Cristo. Eu quero lembrá-los que Lúcifer, quando foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, ele era a criatura mais poderosa criada por Deus. Das criaturas, portanto, criadas, fora o Criador, ele era das mais brilhantes. E o dia que ele foi expulso do céu, não foi porque ele falou ou fez alguma coisa. A Bíblia diz que ele pensou no coração dele. Ele pensou: serei semelhante ao Altíssimo, colocarei o meu trono, eis que 5 eis. Esses 5 eis estava na mente de uma criatura angelical poderosa. Ele não fez nenhuma campanha para que a 1/3 dos anjos o acompanhasse. A
a onisciência de Deus. Deus é onisciente. Quem sabe disso? Diga amém. A onisciência de Deus o flagrou. E a Bíblia fala: no momento em que elevaste o teu coração, você se precipitou. Foi precipitado. Então não tenho a menor ideia de quantos milhões de milhões ou miríades de anjos existem neste universo criado por Deus. Mas um deles, quando no coração dele ele pecou contra Deus, a onisciência de Deus o flagrou. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus tivesse pecado em pensamento, em palavras, em obras, ele não sairia do túmulo. A morte dele não serviria nem para ressuscitar a vida dele e nem para ressuscitar a vida de ninguém. Você diz, mas ele era Deus, mas ele deixou de ser Deus, ele se fez homem. Então Jesus, como homem, seria um fracasso e ele voltaria a ser Deus e a humanidade estaria para sempre perdida. Não haveria cura para a humanidade. Mas a grande alegria nos céus, a grande alegria dos anjos, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de todos aqueles que creem, é que Deus, o mesmo Deus que flagrou Lúcifer no eterno passado, querendo elevar o seu coração e ser Deus, acompanhou Jesus em toda a sua trajetória. E quando ele cumpriu com a sua missão, a morte não pôde detê-lo, porque o sacrifício foi aceito. A justiça de Deus foi feita. E porque Deus aceitou a morte dele pela morte de todos que ele haveria de morrer por eles, é que Deus o ressuscitou dos mortos. E aí Paulo está dizendo, essa é a nossa pregação. Essa é a nossa mensagem. É aqui que a nossa vida está fundamentada. É aqui que todo cristão deve colocar todas as suas esperanças. É num Cristo vivo, porque se Cristo vive, como disse ele, vós vivereis. E se nós viveremos, qual é o problema? Qual é o problema de alguém que vai viver para sempre? Agora, se alguém não vai viver para sempre, qual é a esperança que ele tem? Qual é o seu sonho? Qual é a sua expectativa? O que é que o motiva? O que o faz sorrir? O que o faz sonhar? Se logo ele terminará numa cova, e depois de uma cova um juízo, e depois de um juízo um lamento eterno. Esse é o único dia que todos os salvos deveriam de fato fazer festa. O feliz dia da ressurreição. Em lembrança, em comemoração, para deixar bem vivo na nossa memória que este é o fundamento da vida cristã. Que, como disse Paulo, se Cristo não ressuscitou, então não tem nada, tudo vai deixar de existir. Os céus que orbitam a Terra estão contaminados e a Terra também, portanto tudo será destruído e nenhuma vida sobreviverá daqui, porque Cristo não ressuscitou. Ele falou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, vamos comer e beber enquanto você pode e morrer, porque não há esperança. E é assim que o mundo vive, sem esperança. Para aqueles que não têm Cristo como seu intercessor, que morreu e ressuscitou, venceu a morte, então ele deu prova na própria vida dele, é o único, ninguém nunca mais venceu a morte, ele é a primícia dos que dormem. Primícia quer dizer, está dizendo, ele é o primeiro, mas ele não será o único agora depois dele.
mas que tinha capacidade para vencer a morte, um sacrifício que Deus aceitou como morte expiatória, foi a morte do seu filho que se humanizou. Então é essa a nossa expectativa, é essa a nossa confiança, é aqui que está firmada a nossa fé, colocado no nosso coração, todos os nossos sonhos, porque de fato Cristo ressuscitou. Amém, queridos? Alguns sempre, desde a época de Cristo, duvidam. Os próprios religiosos deram dinheiro para os soldados para mentir a respeito da ressurreição de Cristo. E muita gente, desde aquela época, acreditou na mentira. Muita gente continua até hoje sem saber onde Cristo está. Que pena. Lembra de Maria chorando, falando para o próprio Jesus: eu não sei onde o puseram. Depois outras pessoas no versículo seguinte dizendo: nós não sabemos onde o colocaram. E até hoje tem tanta gente que não sabe onde Cristo está, onde o puseram. Porque criaram tantos e colocaram em tantos lugares para confundir as pessoas a respeito da mensagem mais importante da vida. Se alguém aprendeu tudo nessa vida e não aprendeu sobre a ressurreição de Cristo, ele não aprendeu a única coisa que ele não poderia ter deixado de aprender, em hipótese alguma. Se alguém passar por essa vida e não aprender mais nada, mas aprender sobre a ressurreição de Cristo e aceitar ela na sua vida, ele ainda aprendeu tudo o que Deus queria que ele aprendesse. Pode não ter tido sucesso entre os homens, mas aprendeu aquilo que Cristo queria que ele aprendesse. Então, queridos, mais do que religião, mais do que qualquer outra coisa, cada pessoa deve ter dentro dele a firme convicção, a certeza de fé, a certeza de esperança. Porque todos nós que somos vivos, vivemos na única certeza que um vivo tem, é que um dia vai morrer. O resto é possibilidade. Acordar amanhã é uma possibilidade, vencer na vida é uma possibilidade, realizar seus sonhos é uma possibilidade. A única certeza que um vivo tem, certeza, é que um dia ele vai partir. E embora a gente não goste de pensar nisso, nós fomos criados para a vida, nascemos para viver e não para morrer, e por isso nós não gostamos quando o assunto é morte. Mas se você gosta da vida, você deve saber disso, que a ressurreição de Jesus é onde a sua vida deve estar fundamentada. A ressurreição de Jesus deve ser o eixo central, onde todos os outros sonhos da sua vida estão dependentes ou orbitam em volta dele. Porque sem esse dia não haveria dia para ninguém. Sem essa esperança não há esperança para ninguém. Sem esse fato na vida de alguém não há vida. Não há vida. Foi graças a esse dia que lá no eterno passado, antes da criação do mundo, porque Deus, na sua onisciência, viu lá no futuro o Cristo morrendo pelo homem que um dia seria maldito e recebendo uma maldição de morte, ele criou todas as coisas. E por esse dia, o dia da sua ressurreição, é que todas as coisas vieram a existir, existem até hoje e existirão na eternidade. Portanto, nós que amamos viver, que amamos a vida, não gostamos do lugar em que vivemos muitas vezes, nem da vida em que vivemos, mas amamos viver. Amamos viver. Você já parou para fazer um pensamento simples, que as pessoas que vivem um tipo de vida mais indesejado possível, sobrevivem, não querem morrer? Quem está me entendendo, diga amém. As pessoas que vivem onde não há nenhum recurso, elas estão lutando para viver. Os que vivem sem roupas na selva,
no frio, na doença, nos desafios, eles não estão pensando em morrer. E cada dia que eles vivem, eles estão lutando para continuar vivos. Quem vive onde há guerra, quem vive onde há epidemia, quem vive onde há contaminação, quem vive onde há fome. Ninguém lá está pensando em morrer, mesmo vivendo nas piores condições. Porque está dentro do ser vivo, viver. Nós não fomos criados para morrer, a morte veio como uma consequência da desobediência. E Deus, em nosso socorro, enviou o Filho da obediência para desfazer os efeitos devastadores da morte. Então, toda vez que você pensar na morte como uma coisa horrível, pense em Jesus vindo para desfazer isso na tua vida, por você. Todas as vezes que você vê a vida sendo afrontada, a vida sendo banalizada, em vez de você dizer onde está Deus, entenda que foi para anular isso, para acabar com isso, foi que Cristo veio e deu a sua vida, para nos dar o direito da ressurreição e vivermos uma vida onde a morte não existirá mais, porque a Bíblia diz que a morte não existia no princípio, ela veio a existir, e a Bíblia diz que ela não existirá no futuro, porque Jesus a destruirá para sempre. Amém, queridos? Que Deus nos ajude e nos guarde a nunca vivermos um único só dia na nossa vida sem lembrar que você é um filho da ressurreição. Que sobre a sua vida repousa a promessa de que quando você viver o seu último dia aqui na terra, Jesus te ressuscitará. Você vai vivo para a eternidade, até que todos ressuscitem juntos, mas a sua vida está mantida por causa da vida de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio, morreu e ressuscitou. Aqueles que não acreditam em Jesus, que não estudaram Jesus, que não sabem de Jesus e que não acreditam na ressurreição de Jesus, não existe ressurreição de Jesus para eles. E não é porque Jesus não quer ressuscitá-los, é porque eles não se interessaram por ela. Não é porque Jesus os rejeitou, é porque Jesus foi rejeitado por eles. Não é porque Deus não se importou com eles, é porque eles não se importaram com Deus. Então, por amor de ti mesmo, por amor de nós mesmos, sabe o que nós devemos fazer? Colocar a ressurreição de Jesus como a coisa mais importante da nossa existência. Eu disse recentemente, nada pode dar errado para quem está salvo e nada pode dar certo para quem está perdido. Se você tem como destino da sua vida a ressurreição dos mortos para viver uma vida de glória, qual é o seu problema? Diga aí para você mesmo, qual é o seu problema se o seu nome está escrito no livro da vida, e quem tem o nome no livro da vida está dizendo, viverá para sempre. Qual é o problema dessa pessoa? Ela não tem problema, ela pode ter uma missão, ela pode ter algo a fazer, ela está vivendo o tempo das suas oportunidades, mas o problema que ela tinha foi resolvido em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.